Quando eu falo em ponto de partida, é evidente, né? Imagino que seja evidente que essa perspectiva já é um tanto quanto moderna, já é contemporânea, tá? Porque se eu falasse isso, por exemplo, na época clássica, eu seria muito provavelmente questionada, né? Porque na teoria clássica dos gêneros, né? Essas divisões e as regras que cada uma dessas classificações obedecia, né, elas eram muito rígidas, né, porque desde o próprio Aristóteles, né, ele não chega a propor uma teoria muito normativa, mas ele já tem uma série de regras e de valorizações entre um gênero e outro, de como, por exemplo, como uma boa tragédia deveria ser, como uma boa comédia deveria ser. Então, já há toda uma série de normas, uma série de regras do que fazer eu esteja escrevendo uma tragédia, uma comédia ou uma epopeia, né? Então, a teoria clássica dos gêneros não é bem o caso do Aristóteles, mas tudo que veio depois dele, né, foi enrijecendo cada vez mais aquelas propostas que ele alinhava, digamos assim, né? Ele esboça algumas propostas que depois, principalmente no período romano, né, na Idade Média, enfim, várias outras épocas, né, históricas, essa teoria dos gêneros vai ficando cada vez mais rígida, cada vez mais hierarquizante, né? Propondo regras e propondo listas de regras bastante duras, né? Então, por exemplo, Horácio tinha lá, às vezes eu trabalhava, né, isso com os alunos. Em teoria 2, provavelmente vocês vão ver isso, assim, uma série de regras de como escrever um poema, como não escrever um poema. Então, realmente são proposições muito mais rígidas, né, sobre o que cada gênero é, como ele deve ser, como ele deve se comportar, até onde ele vai, quais são as suas características, etc. e tal. Então, é uma visão um tanto quanto idealista de gênero, no sentido de que a gente até vai ver isso no próximo slide, né? Mas assim, de que o gênero realmente dá todo o mapa, né, de como aquele texto que pertence àquele gênero deve ser, ao mesmo tempo, por ser muito rígida, muito normativista, né, ou seja, por dar muitas normas, muitas regras já prontas, já estabelecidas, já historicamente consolidadas, o que acontece é que alguns poetas, alguns escritores gostam mais desses períodos clássicos, né, ou de certa forma defendem essas normatizações porque elas de certa forma orientam a escrita. Não, eu vou escrever, por exemplo, um soneto, então eu tenho essas e essas regras, eu vou fazer, né? Então é como se fosse um mapa, né, ou uma receita de bolo que você vai seguir e você vai ter um poema, ou uma tragédia, ou uma epopeia, ou seja lá qual gênero você escolheu, no final daquela receita. Então, é claro que isso é interessante no certo sentido, tem os seus aspectos positivos, evidentemente. Porém, na modernidade, justamente porque por modernidade se pressupõe, né, digamos, um império de valores burguês, né? E a burguesia defende justamente a liberdade, a criatividade, a individualidade, uma série de valores que são os valores burgueses, que de certa forma são os valores do nosso mundo contemporâneo, ainda, né? Pode ser que isso mude, mas por enquanto é assim. Então, evidentemente, esse excesso de normas, esse excesso de regras não coube, não encaixou muito na lógica burguesa. Então, a partir da ascensão da burguesia, especialmente a partir da ascensão burguesa do século XVIII, mas mesmo antes já havia movimentos desse tipo, tá? Então, a partir do século XVI, mais ou menos, quando inicia, né, começa essa saída da Idade Média para isso que a gente conhece hoje como modernidade, e mais fortemente no século XVIII, que é quando a ascensão burguesa realmente se evidencia ou decola e tal. Então, a partir desse momento, o que você tem é uma crescente valorização da liberdade, da criatividade, do questionamento, da dúvida, da crítica, de uma série de outros valores que são burgueses. Então, isso é claro que isso afetou a teoria de gêneros. Então, a teoria moderna de gêneros, né, pós-século XVI ou XVIII, dependendo do enfoque, ela é mais liberal, ela é mais libertária, ela é mais crítica, ela é mais questionadora. Por isso é que
como eu falei, né, os gêneros atuais, é muito raro você ver um texto hoje que pertença, que seja de um gênero puro, né, que não seja uma mistura de vários gêneros, ou mesmo uma mistura crítica de vários gêneros, um texto que provoque, né, como a Paulina comenta aqui, né, uma tensão entre esses limites, né, que force esses limites. Então é como se os textos contemporâneos, né, eles, para você colocar ele numa caixinha, numa prateleira, digamos assim, você fica com muita dúvida, você não sabe onde você coloca. Isso aqui é um poema, isso aqui é uma peça de teatro, isso aqui é uma peça de teatro misturada com poema, misturada com música, misturada com quadrinho, misturada com poema erótico, misturada com rap, misturada... O que é isso exatamente, né? Geralmente os textos contemporâneos, não todos, evidentemente, né? Tem alguns que seguem bastante a cartilha clássica dos gêneros, mas, de uma maneira geral, a esmagadora maioria dos textos é muito questionadora em relação a esses limites que os gêneros impõem, tá? Porque o gênero nada mais é do que uma imposição de limites. Olha, o narrativo vai até aqui, tá? É como se ele criasse um muro. E aí é claro que o poeta, ele não quer, principalmente o poeta moderno, escritor moderno, romancista moderno, ele não quer um muro, ele quer dar um salto sobre esse muro, quer explodir esse muro, quer misturar tudo, né? E quer fazer a sua própria visão, né, de gênero. Então, é como se, e muitos inclusive, né, como eu falei mais no início da aula, fazem inclusive a sua própria divisão de gêneros, propõem outros critérios para dividir, etc e tal, tá? Claro, né? Mas assim, de uma maneira geral, eles já criam um pouco questionando, um pouco ou muito questionando essas divisões, né? Então, toda vez que eu vou inserir um texto em determinado gênero, isso sempre, como diz a Paulina, né, se faz tensionando esse texto em relação a outros, comparando até que ponto ele é um, até que ponto não é, né? Então, esses limites são sempre não, mas com muita frequência, são muito fluidos, são muito questionáveis, né? Então, a teoria contemporânea de gêneros, ela tende a ser muito mais fluida, né? Então, esses muros são quase como se fossem, talvez, películas, né? E aí, esses limites são películas de celulóide que o poeta, o artista, o escritor, ele consegue passar por eles com muita facilidade, né? Não é um muro que ele tem que ir com uma picareta para derrubar, tá? Os muros já são flexíveis e ele realmente transita ali com muita facilidade, inclusive, para além dos gêneros literários, há também uma transição, uma transposição entre mídias, né? Entre intermediática mesmo, então da literatura com o cinema, do cinema com a música, da música com o teatro, do teatro com os quadrinhos, tudo isso junto, né? Como vocês viram no Dogville. Então você tem teatro, você tem literatura, você tem o narrador, você tem os capítulos, você tem a organização, né, da narrativa em torno de um palco, cujo cenário é bastante poético, então você tem poesia, você tem uma série de elementos ali misturados, né? Então você tem uma permanente crítica, né, desses limites que o gênero pode ou não criar. Então, o que a gente percebe, né, é que existe uma visão idealista dos gêneros, normalmente uma visão mais tradicional dos gêneros, ela é um tanto quanto idealista. Mas, digamos que nessa visão idealista, né, o que se percebe é que o gênero é uma estrutura, ou que pode ser visto como uma estrutura da qual as obras são variantes, né? Então é como se eu tivesse uma regra máxima ou uma estrutura muito rígida, muito consolidada, muito sólida, né? Do que é, por exemplo, a tragédia, ou a comédia, ou a epopeia, ou o próprio romance, ou o gênero conto, tal. Então, assim, eu tenho uma estrutura muito forte e cada obra vai ser uma variação dessa estrutura, né? Então, nessa visão, né? Nessa visão clássica, nessa visão idealista dos gêneros, os textos são representações imperfeitas, né, de modelos puros que seria o gênero. Então, o gênero seria um modelo puro,
um vaso, digamos, por tudo que todas as imitações desse vaso perfeito, puro não perfeito, e todas as imitações desse vaso perfeito são os textos que existem aí pelo mundo. Então, é como se eu tivesse cópias imperfeitas desse modelo perfeito, tá? Então, essa é uma visão idealista, uma visão tanto quanto... já é uma visão clássica da teoria de gêneros, não é a visão moderna, né? Então, se eu tenho essa visão idealista aqui, de um lado, que seria mais clássica, mais tradicional e tal, embora ela seja muito questionada, ela ainda funciona como uma espécie de fantasma ou de modelo organizador quando a gente fala em gênero, né? É muito comum a gente entender um gênero literário e mesmo outros gêneros em outras áreas, né? Mas no caso da literatura, que é o nosso caso, é muito comum a gente ver o gênero como algo que é a lei para aquilo que eu quero fazer. Então, eu tenho essa lei e eu tenho que obedecer à lei. Aquilo que é produzido a partir dessa lei vai ser sempre menos perfeito do que essa lei que deu origem, né, a esse modelo. Então, uma outra visão mais contemporânea, evidentemente, é essa que está aqui em verde, né? Que é a Graça, é uma citação da Graça Paulino, né? E essas outras autoras, que diz que os gêneros literários são princípios. Como eu falei, pontos de partida, princípios dinâmicos, inclusive, né? Que ela chama também. Ou possibilidades ilimitadas. Ou concretudes datadas. Por concretudes datadas, você tem essa visão idealista aqui, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma visão determinada do que é o romance no século XVI, no século XVII, no século XVIII, né? Então, se eu for olhar historicamente, eu tenho muito claramente o que era considerado o teatro lírico no século tal, o teatro cômico no século tal, ou em determinado país, determinada comunidade, tá? Se eu datar historicamente, eu tenho um gênero muito concreto, muito fixo. Mas se eu for olhar numa perspectiva histórica mais ampla, o que eu tenho são princípios dinâmicos mesmo, né? O que é o teatro no século XVII vai se transformar completamente em relação ao teatro do século XVIII, em relação ao teatro do século XIX, século XX, etc. Né? Então, eu tenho, como eu disse antes, né, o gênero como um ponto de partida, como um princípio. Bom, o teatro é isso, o teatro clássico é isso, a comédia clássica é isso. Mas o que eu posso fazer com isso? Né? Então, eu pego isso como uma espécie não como uma espécie de molde, mas como uma espécie de material para ser trabalhado. Né? Então, ao invés de eu pegar um molde, um modelo já pronto e colocar o meu material nesse molde, eu vou usar esse material como um ponto de partida, mas eu vou brincar muito com isso, transformar, questionar e levar isso para uma direção bastante infinita. Né? Eu vou levar isso para onde eu quiser, né? Essa é a visão contemporânea, na verdade, o princípio dinâmico. E aí, ao longo do tempo, ao longo das sociedades, ao longo dos espaços, esses gêneros, né, literários, eles vão se modificando radicalmente, vão se contaminando uns pelos outros, vão se misturando, vão se desorganizando, se organizando de novo, se tensionando, enfim, eles vão mudando, né? Que é, no fundo, o que orienta a nossa vida, né? Que é a transformação. Bom, para finalizar, eu coloquei no final do slide aqui, dos slides, depois vocês olham com calma, tá? Mas eu coloquei essa tabelinha aqui um pouco com algumas orientações, né? Para vocês conseguirem reconhecer os textos, né? Ou tentar reconhecer um texto de um determinado gênero, né? É claro que essa tabela é extremamente esquemática, né, muito genérica, e ela não ajuda muito, né, claro, quando um texto, né, transita entre variados gêneros, mas ela ajuda a orientar um pouco como uma espécie de mapa geral, né, para que vocês reconheçam alguns elementos e possam ver, por exemplo, né, se o texto tem, digamos, 60% de lírico, 20% de narrativo, 20% de dramático, tá?
vocês podem entender um pouco os textos, e não só os textos, as obras, né, artísticas em geral, como sendo compostas por variadas substâncias. Então, eu posso proceder um pouco como um químico que vai ver quanto de cada substância está naquele texto, tá? Porque são misturas, então eu vou ver quanto de cada elemento, né? Como se fosse talvez um crítico de gastronomia, né? Que você dá para ele um prato ou uma sopa, sei lá, um bolo, alguma coisa assim, e ele vai provar e tentar falar, olha, isso tem tanto de cardamomo, tem tanto de cítrico, tem tanto de pimenta, de sal, de cebola, de alho, disso, daquilo. Quer dizer, ele vai tentar descobrir quais são os ingredientes daquele prato, tá? Pelo paladar. É um pouco isso que o crítico literário tem que fazer, né? Diante de um texto, ele tem que tentar ver o que é mais forte naquele texto. E se não houver uma coisa mais forte, né? Ele vai tentar ver a composição daquele texto a partir desses elementos aqui, tá? Então, é claro que tem coisas formais, aspectos formais, por exemplo, se o texto é em verso ou em prosa. Então, eu coloquei nos quadradinhos aqui, por exemplo, porque a maioria dos textos líricos, são escritos em verso. Mas se o texto, por exemplo, você vê um texto escrito em verso, a chance dele ser um texto lírico é grande, né? Mas ela não é a única coisa que você tem que olhar, tá? Porque existem textos líricos, embora em menor quantidade, escritos em prosa, ok? Idem, só que o contrário para o gênero épico ou narrativo, né? Narrativo é o nome moderno do gênero épico, tá? É a definição moderna, a designação moderna do gênero épico. Ele normalmente é escrito em prosa, como vocês estão vendo aqui nos quadradinhos, né? A maioria dos textos narrativos é escrito em prosa, mas tem textos narrativos escritos em verso. Então, tem que observar aí outras questões, não basta ser em verso ou prosa para eu definir um gênero, tá? Mas isso aqui ajuda um pouco, pelo menos, a vocês terem algum ponto de partida, né? Quem fala, ou seja, essa questão da enunciação também é muito importante. Porque se é uma única pessoa que fala, né, que a gente poderia chamar de eu lírico, a tendência de ser um texto lírico é muito forte, né? Mas se eu tenho um narrador contando história e vários personagens falando também de vez em quando, ou frequentemente, muito provavelmente eu estou no texto narrativo, tá? Se eu tenho só os personagens falam, né, muito provavelmente eu vou estar no texto dramático. Pode ser que seja um personagem só, como no monólogo, né? Pode ser que sejam vários, fazendo diálogos variados. Então, eu já estou aí provavelmente no texto dramático. Aqui eu coloquei alguns tipos, né, para vocês, porque às vezes o texto vem, o próprio título do texto, né, por exemplo, ode a fulano. Aí você pode falar, isso aqui se é ode, é um texto do gênero lírico, né? Mas vocês têm que desconfiar sempre, porque pode ser que esteja no título, sei lá, ode à loucura, por exemplo, né? E aí, de repente, ser um texto cômico, né? E por aí vai. Então, tem aqui algumas tipologias para orientar vocês. O tempo, geralmente, ele direciona bastante, tá, o gênero, porque normalmente o gênero lírico, ou ele fala do presente e do passado, às vezes vai para o presente, vai para o passado, etc e tal. Geralmente o tempo é mais fluido, ou é mais abstrato, ou você não consegue nem perceber que tempo é esse que está ali no poema. No texto épico, né, no texto narrativo, geralmente eu tenho uma narrativa de algo que já aconteceu. Então, eu já até falei isso para vocês no último encontro, né? Eu estou contando algo que aconteceu no passado. Portanto, mesmo no jogo de futebol, por exemplo, quando eu narro um jogo de futebol, mesmo que pareça estar no presente, né? Mas o gol só é narrado assim que ele é feito, né? Tanto é que às vezes o narrador do futebol erra, né? Ele fala, é gol, e não é. Porque ele falou o gol antes dele acontecer, então aí ele, né, se retrata, não foi, então. Né? Então, o gênero narrativo é parecido com a narrativa de futebol, você narra aquilo que aconteceu, né? Ou que acabou de acontecer, ou que aconteceu há milênios atrás, tá? Mesmo quando eu tenho, por exemplo, uma narrativa ficcional que se passa no futuro, por exemplo, eu tenho uma narrativa que aconteceu em 2077, né? Eu vou contar isso em 2078,
E aí, a partir, né, olha, o que aconteceu no ano passado, 2077. Então, assim, é sempre no passado, mesmo que seja futuro para a gente que está lendo. Mas é passado para quem está escrevendo, para quem está narrando. Ou seja, é passado para o narrador. Que o narrador ouviu, ou viveu, ou percebeu tudo aquilo, e aí ele está contando aquilo ali. Ou ele experimentou, ou ele ouviu dizer, né? É bastante comum narrativas assim, né? Enquanto que no gênero dramático, por exemplo, eu tenho a ação acontecendo naquele momento, naquele instante, né? Eu já comentei isso com vocês no último encontro. Então, é o tempo presente que comanda. A cada vez que eu assisto Romeu e Julieta, eles morrem ali naquele momento, naquele instante, né? Claro que é uma representação, eles não morrem de fato, mas eles morrem ali naquele instante. Eu não tenho o narrador falando, Julieta morreu ano passado, século passado, no milênio passado. Não tem ninguém narrando, eu vejo a coisa acontecendo ali naquele instante. Então eu tenho presente, portanto eu tenho ação, né? É o que mais acontece no gênero dramático, são coisas acontecendo, né? Guerras, assassinatos, amores acontecendo ali naquele momento, né? Então, enquanto que no épico, no narrativo, eu tenho tudo isso, só que sempre, geralmente, né, eu tenho coisas acontecendo no passado. Então, a ação, ela é narrada principalmente a partir de verbos de ação, ou seja, fatos acontecem, mesmo que sejam fatos fictícios, né? Então, o que mais é comum, que não pode faltar, geralmente no gênero épico, no gênero narrativo, principalmente se ele for mais fortemente épico, mas é claro, pode ser que ele seja um equilíbrio entre tudo isso, né? Mas normalmente o que mais acontece no épico narrativo são os fatos, são uma série de coisas que acontecem, né? Então você tem uma série de reviravoltas também na narrativa, né? Então, o Romeu gostava de uma, daqui a pouco já se apaixonou por outra, então já tem uma reviravolta ali. De repente essa pessoa por quem o personagem se apaixona acaba sendo irmã dele, etc, né? Uma série de questões assim. No gênero lírico você não tem, quase que não tem verbos de ação. Claro que muito frequentemente acontece, mas se for um lírico puro, né? Se for um gênero lírico mais 100% lírico, 100% lírico quase não existe, né? Mas digamos, 80% lírico, 90% lírico, eu vou ter muito mais verbos de ligação do que verbos de ação. Isso é uma forma de reconhecer a proporção do lírico e do narrativo num texto, né? Eu vou ter uma quantidade de metáforas e de figuras de linguagem que tende a ser superior, né, do que no gênero épico narrativo, né? Mas isso nem sempre acontece. No Grande Sertão Veredas, por exemplo, eu tenho muita ação, eu tenho muitos verbos de ação, muitas peripécias, muitas reviravoltas, muita coisa sendo contada, né, no passado, que é no passado de Riobaldo, ele conta coisas que aconteceu com ele na juventude, e ele já velho narrando, né? Então isso é bem característico da narrativa, mas ao mesmo tempo ele conta tudo isso e ele fala tudo isso, ele narra tudo isso a partir de uma série de metáforas, de uma série de jogos de linguagem, de muita poesia, de muito lirismo. Então eu tenho aí um romance, que é predominantemente romance, porque eu tenho personagens, eu tenho um narrador muito forte, que é o Riobaldo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma linguagem extremamente poética, muito lírica, fortemente trabalhada. Então eu tenho um gênero híbrido aí, claramente, tá? Aqui nessa presença, né, tem a ver com o conteúdo do texto, como eu falei. O que mais marca o gênero de um texto é o conteúdo dele, tá? Então, no gênero lírico predominam questões mais subjetivas, mais particulares, sentimentos, impressões, sensações, memórias, porque às vezes eu tô narrando uma coisa, né, uma coisa que me aconteceu, é uma memória, mas eu não tô focada no que aconteceu exatamente, tô focada no que eu senti a partir do que aconteceu, né? Então essa é uma diferença muito forte entre o lírico e o narrativo, porque eu posso contar minhas memórias de uma forma lírica, né? Então o que vai ser importante não é exatamente o que aconteceu comigo na minha infância, na minha juventude, mas sim o que eu senti a partir do que aconteceu. Enquanto que no épico, no narrativo, o que vai ser importante é o que realmente aconteceu, né? Então são geralmente aquilo que o personagem viu, viveu, né? Tudo aquilo que ele experimentou, coisas mais concretas, mais relatáveis, né? Conflitos que ele vivenciou, né? É claro que aqui nessa questão do conflito eu já me aproximo muito do lírico, porque aí, né, o conflito geralmente inspira
questões mais subjetivas, mais particulares, emoções, né? Não é que o épico não tem emoções, é evidente que ele tem, né? Mas o mais forte nele é exatamente o que vai acontecer. Tanto que a pergunta do épico, a pergunta do narrativo é: o que vai acontecer agora? Raramente num poema você se pergunta, o que vai acontecer, né? O que você Quando você está diante de um texto lírico, você raramente ou quase nunca faz essa pergunta: o que vai acontecer, porque não importa o que vai acontecer e também não importa muito o que aconteceu, o que importa é o que a personagem experimentou, o que ela está sentindo, se ela está sofrendo, se ela está angustiada, se ela está feliz, se ela está com tesão, se ela está apaixonada, se ela está com raiva, se ela está com um sentimento de vingança enorme, por aí vai, né? Então são as sensações que predominam, enquanto no épico é o que a personagem faz com essas sensações. Então, se ele tá com raiva, se ele tá com ódio, se ele tá com um sentimento de vingança fortíssimo, e daí ele vai lá e mata o pai, o filho, né? Como no caso daquela tragédia grega, agora me fugiu o nome. Enfim, você tem aí um fato, um acontecimento trágico, muito forte. Claro que ele foi levado por uma série de acontecimentos, mas o mais importante é o fato em si, né? Então, essa que é a força da narrativa, né? Aquilo que acontece. Então, se um filho mata o pai, né? Ou como no caso do Édipo, por exemplo, né? Ele tem seus motivos, ele vivenciou uma série de coisas, de sentimentos contraditórios, de impressões, de sensações. É claro que tudo isso aconteceu para fazer com que ele fizesse aquilo, mas o mais importante é esse ato trágico, terrível, que é matar o próprio pai. Então, isso aí, e aí a partir do momento que ele mata o próprio pai, claro que aí é a pergunta, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer agora? É sempre a pergunta da narrativa, tá? Enquanto que no gênero dramático, por exemplo, tudo isso acontece de forma muito interligada, dinâmica, né? E acontece no tempo presente. Então é como se você estivesse vivendo aquilo ali, como se você estivesse dentro da cena, né? Talvez o mais forte no dramático justamente seja não apenas os diálogos, porque quando você tem textos, diálogos muito longos, onde praticamente você não tem narrador, você só tem diálogo, muito provavelmente você está no texto dramático, mas o mais forte no dramático é justamente a intensidade, é o drama, né? Então, é tudo isso junto, acontecendo no tempo presente, sem uma mediação de narrador, né? É claro que às vezes eu tenho textos dramáticos que têm narradores, né? Como, por exemplo, Dogville, vocês viram, existe o narrador, mas o mais importante ali talvez não seja o narrador, talvez seja exatamente toda aquela tensão, tudo aquilo ali que acontece em tempo como se fosse real, né? E aí o leitor está ali dentro daquele universo, né? Bom, isso é claro que é só uma orientação bem geral, né? Vocês podem depois imprimir e guardar como se fosse um mapa ou uma espécie de orientação mesmo, né, para reconhecer textos, mas a melhor forma de saber quanto de texto dramático, lírico ou narrativo eu tenho num determinado texto, a melhor forma de ir aprendendo tudo isso é lendo mesmo, né? Porque aí você vai ver as infinitas variações que existem dentro desse universo, tá? É muito mais fácil ver e reconhecer a partir da sua própria experiência com textos dramáticos, épicos, narrativos e líricos, né? Então, à medida que você vai lendo, você vai reconhecendo muito facilmente, tá? Porque as diferenças são, como a gente falou antes, né? Infinitas e são dinâmicas, elas vão se transformando muito ao longo do tempo, né? Então, para saber essas diferenças e essas semelhanças, a melhor forma realmente é a partir da experiência literária mesmo, tá? Bom, é isso. Mais coisas a gente discute no nosso encontro, tá? De sexta-feira.